Momento sempre especial de dividir essa bancada virtual com Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu, bem-vinda sempre. Ai, muito obrigada, Débora. Bom dia para você e todos que estão acompanhando o Jornal Brasil Atual. Bom, vamos falar de pandemia. No sábado, 19 de junho, o Brasil ultrapassou a marca de 500 mil mortos pela Covid-19. No domingo, chegamos a 501.918 óbitos, com a maior média móvel de casos da doença, no período de 2 meses e meio. Foram 1.050 pessoas que morreram ontem, com média móvel de mortos na última semana de 2.063, uma variação de mais 24% nas últimas 2 semanas. Bom, vamos falar sobre pandemia, sobre CPI, com o nosso entrevistado, querido Gonzalo Vecina, médico infectologista, professor na Faculdade de Saúde Pública da USP, ele que já foi diretor também da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Olá, Vecina, prazer em recebê-lo. Bom dia. Bom dia, prazer é meu, Marilu, estar aqui de novo com vocês para discutir esse assunto tão tenebroso que é a nossa pandemia e a gestão ou a não gestão dessa nossa pandemia. Exatamente, Vecina. Bom, todos os dias, né, desde que começou a pandemia, nós acompanhamos assim com profunda tristeza o crescimento do número de mortos pelo coronavírus, né? No sábado, ultrapassaram 500 mil de mortes, gerou comoção no Brasil inteiro, e no mesmo dia, a manifestação contra o governo Bolsonaro deu a dimensão dessa dor e dessa revolta, né? Ao contrário das ruas que gritavam palavras de ordem, né, Vecina, contra o presidente, ele, o próprio, não manifestou nenhuma palavra sobre o 500 mil de mortos, né? O vídeo mostrando várias tragédias brasileiras aí ao longo do tempo, com a manifestação de pesar de presidente da República, de diversos partidos, passando aí por Fernando Henrique Cardoso, Dilma Rousseff, o ex-presidente Lula, Michel Temer, enfim, viralizou, né, nas redes sociais, escancarou o silêncio de Bolsonaro diante da maior tragédia brasileira. Então, o vídeo mostrava exatamente a tragédia, os enterros, as mortes, e nenhuma palavra do presidente. Agora, no lugar do pesar, a Casa Civil divulgou uma nota em que fez um balanço dos primeiros 900 dias de governo. Como definir, Vecina, essa falta de sensibilidade do presidente nesse momento? Veja, o presidente apostou desde o início dessa crise sanitária que a solução da crise era as pessoas pegarem a doença e, a partir das pessoas terem sido infectadas, óbvio, uma parte delas morressem, nós alcançaríamos a imunidade de rebanho. Ele foi convencido e se convenceu de que esse era o caminho. Então, quanto menos se proteger, mais rapidamente nós atingiríamos a imunidade de rebanho. Só que ele não tinha conhecimento suficiente para entender o que significava essa situação. Essa situação solta, sem vacina e sem isolamento social, significaria alguma coisa em torno de 1,5 milhão a 2 milhões de mortes. Ainda bem que governos estaduais, governos municipais mitigaram um pouco esse crescimento vertiginoso do número de mortes e o início do processo de vacinação. Então, nós já conseguimos algum resultado nos grupos mais velhos do ponto de vista de redução da curva de mortalidade que vínhamos tendo. Então, vacina, não há a menor dúvida, apesar do negacionismo dele, de que o governo dele fez de tudo para não comprar vacinas. Nós temos vacina hoje graças ao Butantan e à Fiocruz, que o governo federal somente se movimentou para comprar vacinas em março deste ano. O que ele deveria ter feito no ano passado, em abril, maio, ele veio fazer em março deste ano. Então, o projeto deste governo era um projeto de ter mortes. E é o que nós estamos tendo. Não é nenhuma surpresa para nós, profissionais da saúde, a quantidade de mortes. É triste ver esse número de mortes, mas não há surpresa. Se negou o isolamento social,
Até ontem ele estava negando o uso de máscaras e querendo propor uma medida legal que permitisse que as pessoas não usassem máscara. Quer dizer, infelizmente, é um comportamento criminoso que o nosso presidente tem e o conjunto da administração federal. É triste ver o que nós estamos vivendo e a única consequência possível do que nós estamos vivendo são mortes. Exato. E Vecina, como você falou, né, em relação à vacinação, muito lenta, né? A primeira dose foi dada agora em 29,84% da população brasileira, a segunda dose em 11,47%. E sobre a vacina, a CPI da Covid investiga a circunstância que ocorreu a importação da vacina indiana Covaxin, né? Em depoimento que foi em sigilo pelo Ministério Público Federal, um servidor do Ministério da Saúde disse que sofreu pressão de forma atípica para tentar garantir a importação dessa vacina, né? O contrato com a empresa Precisa Medicamentos está sendo investigado. O funcionário do Ministério da Saúde disse que o tenente-coronel Alex Lial Marinho era um dos responsáveis pela pressão para a compra dessa vacina. Novamente aí, um militar fazendo uma atitude, né, indevida. Como é que você viu também esse novo escândalo, Vecina? Veja, eu gostaria de dizer que estou vendo aterrado esse novo escândalo, mas infelizmente não. Não é nenhuma surpresa. Veja, a Precisa, que é a empresa que está importando vacina da Índia, e em primeira mão a Precisa ela já tinha más intenções entre aspas, né, quando ela fez essa importação, porque ela estava se preparando para fazer uma importação para distribuir a vacina no setor privado, portanto, furar as filas de vacinação. Então, começa por aí. Depois, a Precisa, ela é instituidora de uma empresa chamada Global. A Global, quando o ministro Ricardo Barros, no governo Temer, fez uma compra emergencial, recebeu 19 milhões de reais para essa compra emergencial. Ela recebeu antecipado 19 milhões e não há notícia até hoje que ela tenha entregue os medicamentos ou devolvido o dinheiro. Então, a Precisa já se envolveu com servidores do Ministério da Saúde num negócio que até hoje está mal explicado. Que provavelmente tem numa das pontas, nesse negócio, naquele momento, um deputado federal, que é líder do governo, que tem dito: desta vez nós vamos colocar a Anvisa de joelhos. E tentou aprovar, e aprovou algumas leis, que de fato ameaçaram muito a integridade da Anvisa. A Anvisa é um órgão fundamental para o funcionamento do sistema de segurança sanitário brasileiro. Quer dizer, agir contra a Anvisa é um crime de lesa pátria. Então, este conjunto de acontecimentos, infelizmente, eles não me surpreendem, eles me aterram. Exato. E Vecina, falando da Precisa, a gente vai ter, inclusive, o depoimento essa semana, né, do sócio da Precisa Medicamentos, o Francisco Emerson Maximiano. Bom, além, é claro, do deputado federal Osmar Terra, lá do MDB do Rio Grande do Sul, o assessor internacional da Presidência da República, Felipe Martins, né? A gente sempre lembra do Felipe Martins com aquele símbolo, símbolo nazista que ele fez, inclusive, no Senado. Agora, ambos são apontados aí, tanto Osmar Terra como o Felipe, são apontados como membros do gabinete paralelo. Vai ser uma semana que promete, Vecina, em relação, principalmente, à arguição aí dos senadores? Veja, de novo, eu tenho dito isso e estou muito consciente de que não existem surpresas nessa CPI. O que a CPI está desvelando são coisas que qualquer observador um pouco mais atento da cena brasileira já sabia.
Eu acho que não existe nenhuma revelação nova. Atualmente acontece alguma coisa como essa da Precisa, isso é uma coisa que não era esperado. Mas o restante, não comprar vacinas, não não tomar as medidas que o Ministério da Saúde deveria ter tomado para evitar essa imensa quantidade de mortes que nós alcançamos, do meu ponto de vista, não são surpresas. É óbvio que as pessoas que não acompanham podem imaginar surpresas, mas do meu ponto de vista não são surpresas. Então o que a CPI está fazendo é mais ou menos limpar o campo para essas coisas ficarem mais expostas, né? Espero que, além de identificar, que o clima de impunidade não persevere, que tenhamos algumas revelações que levem a algum tipo de punição para os envolvidos. Exato. Agora, Vecina, amanhã a CPI vai votar a convocação do governador do Rio, Cláudio Castro, do secretário da Saúde do Estado, Alexandre Schepe, e também vai votar a quebra de sigilo telefônico e fiscal das organizações sociais que administram unidades de saúde lá no Rio de Janeiro. Também foi em decorrência também do depoimento do ex-governador Wilson Witzel. Agora, segundo o cientista político e jurista que esteve aqui conosco no Jornal Brasil Atual, José Carlos Portela, ele do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia, ele disse que o Witzel está com a faca e o queijo na mão e vai jogar uma bomba aí no colo do Bolsonaro. Bom, enfim, essa participação do Witzel também mexeu bastante aí o tabuleiro de xadrez aí, não é, Vecina? O Witzel é um sujeito comprometido com o bolsonarismo desde o início. Se desgarrou do bolsonarismo e enxergou uma possibilidade de se sobrepor ao chefe. E aí criou todo esse problema. Eu acho que realmente ele tem uma capacidade de alimentar essa crise ímpar, né? Singular. Vamos ver o que vai acontecer. Aí pode ser que tenha surpresa. Agora, Vecina, o fato, enfim, daqueles profissionais, né, da área de saúde defenderem a política do presidente Bolsonaro e os senadores se retirarem da CPI, esse ato, né, de protesto, né, como é que você viu também esse ato? Veja, eu primeiro não imaginava por que ouvir pessoas falando mentiras, né? Mesmo que fossem mentiras bem intencionadas, porque até dou um crédito para os médicos que acreditam em estudos observacionais. Os estudos observacionais não são o padrão de tomada de decisão da medicina. Mas existem médicos que acreditam na sua prática e por isso acreditam nos estudos observacionais. Agora, chamá-los para depor, sabendo que um estudo observacional não é o padrão de tomada de decisão no setor de saúde, é ruim. No mínimo, é ruim. Então, chamá-los seria besteira. Então, achei muito interessante a forma de lidar com esse assunto. Quer dizer, existe um conjunto de senadores que queriam que eles fossem ouvidos, então vamos ouvi-los, só que não vamos escutá-los, né? Eles vêm, aparecem e a gente vai embora. E esvazia o depoimento. Foi uma estratégia interessante, mas é uma perda de tempo, né? Isso é que é o fato, né? Exatamente. Bom, agora, você viu, né, que o ministro Luiz Roberto Barroso colocou também, admitiu o Renan Calheiros como amicus curiae na ação movida pelo presidente da República, né, contra as medidas restritivas impostas pelos estados para conter o avanço da pandemia, né? Essa foi uma medida correta aí do ministro Luiz Roberto Barroso? O outro pediu legalmente, tem que ser aceito. Eu acho que essa questão, eu não sou jurista, né, mas eu acredito que se tudo caminha no mesmo sentido e direção, não tem como negar que você tenha o senador como amicus curiae. Não estou falando sem entender desse mundo Sim. jurídico. Estou imaginando que isso seja uma decisão comum. Então, vamos em frente, vamos ver agora. Aí é um lugar em que, eventualmente, Bolsonaro poderá ser incriminado
porque, de fato, ser contra o isolamento social é um comportamento criminoso. Exato. Agora, falando do crescimento aí da pandemia, qual que é a avaliação que você faz, Vecina, daqui para frente? Veja, como daqui para frente a gente vai demorar ainda mais alguns meses, dependendo do fluxo de chegada de vacina. Então, nós vamos demorar alguns meses para conseguir vacinar substancialmente a população brasileira. Capacidade de vacinar não nos falta. Então, se tiver vacina, vacinaremos. Mas não teremos vacina. Este é o ponto. Tá? As entregas serão sempre parceladas, pequenas. Então, todas essas vacinas que foram compradas vão chegar bem mais lentamente. Como nós não teremos cobertura vacinal, e como nós estamos na perspectiva da disseminação dentro do Brasil da variante Delta, a variante que veio da Índia, e que é uma variante que tem alta capacidade de espalhamento, como já foi demonstrado na Índia, meu temor é de que nós vamos ter um número crescente de casos na medida em que essa variante se torne predominante. Então, acho que nós vamos ver dias muito tristes antes de o efeito das vacinas conseguirem nos levar a algum tipo de normalidade. De Vecina, e você viu as notícias em relação também ao medicamento que reduz em 37% o risco de morte ou piora da insuficiência respiratória por causa da Covid? É um estudo, enfim, que aponta... tofacitinib, é isso, né? O nome do remédio? É isso. Tofacitinib. É muito auspicioso isso, por um lado. Por outro lado, temos dois problemas. Um problema é o custo do remédio. Né? Sem nenhuma negociação com o governo, cada caixa do medicamento custa R$5.000. Ele é para ser utilizado numa fase mais precoce. A gente falar que a doença tem 3 fases, né? Uma primeira fase sintomática, uma segunda fase sintomática iniciando a fase inflamatória e uma terceira fase pesadamente inflamatória. Ele entra na segunda fase. Então, é um medicamento caro que tem que ser usado em muita gente. Aí vem o segundo temor. Será que a Pfizer tem capacidade de entrega desse medicamento? Ou nós vamos nos defrontar com um problema semelhante ao problema da vacina? Se o mundo despertar para a utilização deste medicamento, nós vamos ter um gargalo na distribuição dele, com certeza. Né? Já tenho ouvido bastante gente que me tem consultado sobre o acesso a esse medicamento, que não é um acesso fácil. Pessoas que estão com parentes hospitalizados e que querem que esse medicamento seja dado. Né? Já estamos começando a ter casos de judicialização do medicamento. E os juízes estão agindo de maneira correta. Né? O juiz não tem que tomar decisão, ele tem que reestabelecer direitos. Então, estão dando ações favoráveis. Então, vamos ver o que a Pfizer vai fazer com essas informações. Como é que ela vai resolver isso, tá certo? Uhum. Tá certo. E Vecina, acho que agora você desapareceu, pelo menos aqui no meu monitor, você desapareceu. Alô, Vecina? Vamos ver se a gente consegue fazer novamente esse contato com o nosso querido Vecina, ele que é médico infectologista, professor na Faculdade de Saúde Pública da USP e ex-diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Olá, Vecina, você me ouve? De repente desapareceu. Vamos tentar fazer aqui um contato novamente. Alô? Oi, Vecina, você está aí? Eu estou aqui. Caiu e voltou. Agora tem que virar a imagem para você. Aqui a imagem. Eu vou tentar. Isso, exatamente, que está aparecendo a imagem que não está aparecendo.
Aparecendo o ambiente. Agora Está sim. aparecendo uma imagem mais bonita, mas Ah, agora que está aparecendo. isso! Não concordo, Messina, não concordo. Me diga uma coisa, Messina, agora para a gente encerrar aqui, você viu que senadores, né, a maioria pelo menos, já está avaliando que há provas suficientes para denunciar o presidente Bolsonaro no Tribunal de Haia, né? E parece que a cúpula aí da Ordem dos Advogados do Brasil deve ajudar a comissão também a tipificar os crimes no relatório final aí de investigação. Enfim, já existem provas, você também corrobora com essa afirmação? Sem dúvida nenhuma, corroboro. Eu só não acredito muito na capacidade que esses organismos internacionais têm de realizar qualquer tipo de punição, né? Apesar de ser importante, é mais uma pedra que nós estamos colocando nesse julgamento, né? Perfeito. E Vecina, agora para terminar mesmo, em relação às manifestações, enfim, a gente viu muitas pessoas com máscara, portando aí álcool em gel, mantendo distância. Esse tipo de manifestação, nesse momento, como é que você também vê, Vecina? Veja, eu acho que essas manifestações dão vazão a uma verdade, a verdade que nós estamos vivendo. Eu não fui às manifestações, eu, como profissional da saúde, não recomendo. Como cidadão brasileiro, por outro lado, eu vejo com bons olhos, porque nós temos que nos posicionar em relação a isso. Eu realmente, na idade que eu estou, eu resolvi não correr o risco. Mas eu acho que essa é uma decisão individual das pessoas e tomando tantos cuidados quanto foram tomados, importante deixar registrado que existe sim uma parte do Brasil que não concorda com o que está sendo feito por essa presidência da República. Perfeito, Gonçalo. A gente agradece demais aqui a sua participação. Forte abraço para você. Obrigado, bom dia para vocês, bom trabalho, parabéns pela missão de informar o nosso povo. Muito obrigada. Com a sua colaboração, sempre tão eficiente, tão importante. Muito obrigada, Vecina. Tchau, bom dia. Bom dia. A gente falou com o Gonçalo Vecina, médico infectologista, professor na Faculdade de Saúde Pública da USP e ex-diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.